Documento Jovem Pan. A fé é um sentimento invisível, mas capaz de mover multidões. Está presente nos templos, nas ruas e na vida de milhões de brasileiros. Neste episódio, o Documento Jovem Pan investiga como a fé imaterial atravessa o tempo e se manifesta de forma quase palpável no cotidiano, na devoção, nas promessas e nas histórias de quem acredita que o impossível pode acontecer. Desde de barriga, minha mãe fala que eu sou católica, que eu gosto muito da Nossa Senhora Aparecida, tenho muita fé nela, já pedi muita coisa para ela e consegui. Apesar que eu tenho até um filho, o Roger, que ele tem o nome dela, Nossa Senhora Aparecida. Eu botei Roger Vinícius Aparecido, mas se fosse uma menina eu ia pôr Aparecida, mas como for um menino, né? Aí eu tenho muita fé nela, muita. Por isso que hoje eu tô aqui em pé. Nossa Senhora Aparecida, eu todo ano eu vou uma vez, 2 anos eu vou lá e tenho muita fé. Tudo que eu peço, tudo que eu pedi, peço a ela, eu vejo. Até em sonho eu peço, Nossa Senhora Aparecida, eu vou fazer isso. Me mostra um sinal que é para dar certo. E eu vejo e dá certo. Ele te ama demais. E nossa mãe Maria Aparecida é que mais nos dá amor. Está sempre nos apoiando, dando um carinho. Quando você se achar que está sozinho, lembre-se de que ela está ali do seu lado. Sempre te apoiando, sempre te levantando, sempre te aconchegando. Quando o mundo te dá as costas, ela está lá de frente contigo. Eu nasci muito pequeno e a minha mãe tinha medo de eu morrer de novo, meu pai também. E minha mãe, muito devota a Nossa Senhora, ela me consagrou a Nossa Senhora. Então foi esse o começo da fé e do amor à Nossa Senhora. Primeiro pelo fato de me consagrar, né? Eu podia estar morto, né? Eu podia ter vivido, mas a Nossa Senhora, ela me entregou a ela, né? Nossa Senhora cuidou de mim, né? E eu fui seguindo minha vida, mesmo que eu estava distante dela, ela nunca estava distante de mim. Passei por tudo isso que eu passei, graças a Deus tenho minhas filhas e quando eu voltei a andar, a falar, a minha mãe... Desculpa, gente, vou cortar. Desculpa, não quis dizer isso. Vou todos os anos porque, por memória à minha mãe, porque é ela que me trouxe tudo isso na minha vida. E pela fé Nossa Senhora, porque é a coisa mais linda do mundo. É muito bom, né, a gente pensar em Nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele fez e morreu na cruz pela gente. Mas seria muito ruim do meu coração, da minha alma, não pensar na minha mãe que trouxe Ele nesse mundo. Então Nossa Senhora é tudo para mim, né? É tudo com Deus, não sem Maria, né? A minha fé, a Nossa Senhora chegou até aqui. E Deus é tão perfeito que eu tive um AVC, a minha mãe cuidou de mim, tudo que ela podia fazer por mim, ela me fez. A fé e boa parte da história do Brasil são representadas em uma figura com 36 centímetros, feita em terracota e carrega um manto azul e dourado e uma coroa. A imagem de Nossa Senhora Aparecida está nos templos, mas também está nos carros, em chaveiros, em quadros e nas telas. Eu sou a professora Lídia Simeia. Eu sou doutora em antropologia e pós-doutora em antropologia e história. O maior símbolo do catolicismo brasileiro é a figura de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E por que ela é tão importante? Porque essa devoção cresceu tanto nesse Brasil colonial, já que ela começa no século XVIII. Para começar, eu tenho aqui pelo próprio nome, Nossa Senhora. Nossa é um vocativo do pronome que traz para próximo de nós, demonstra uma proximidade. É nossa, não é dos outros. Ela é nossa devoção do brasileiro. Senhora. A senhora também desse período colonial representava
aquela imagem da maternidade, do cuidado, da proteção, não só dos filhos, como também dos colonos e dos escravos, que também viam nessa senhora uma proteção perante os maus tratos do Senhor. E assim, toda essa devoção foi criando uma proximidade muito grande com a figura de Nossa Senhora. Eu sou doutora em teologia. A pessoa não vai na igreja, não vai na missa, não vai na igreja, não vai, mas ela tem lá a imagem de Nossa Senhora no carro dela, você tá entendendo? Então assim, ou então a pessoa ela nem é religiosa, ou ela não tem nenhum tipo de vínculo pastoral, mas ela aprendeu na família, na tradição, que a Virgem Maria a protegeria em situações de perigo, entendeu? E é por isso que ela aparece nos adereços, até mesmo de pessoas que são católicas não praticantes, ou até nem católicos. Muitas vezes vão aparecer em camisetas, a figura de Nossa Senhora, em joias, em tatuagens, em adesivos do carro. Isso tudo mostra como essa nossa religiosidade brasileira, esse catolicismo brasileiro, é um catolicismo muito particular, muito diferenciado, que assume realmente uma sua identidade muito ligada a essa figura de Nossa Senhora Aparecida. Quando nós falamos de Nossa Senhora no Brasil, a gente tem uma experiência, né, de uma Virgem Maria que foi encontrada dentro de uma... Foi encontrada numa espécie de um riacho, de um rio, né, por 3 pescadores, assim. Então, esse encontro dessa imagem dela, até com esses traços mais escurecidos, que existem pessoas dizerem que, na verdade, eram características mestiças, ou que existia algum tipo de lodo sobre ela, né? Fez com que a população se percebesse nela, entende? Então, assim, na verdade, como se fosse um sinal de Deus para aquelas pessoas naquele momento, né? Que é Nazaré, em Belém, e que é Aparecida, em São Paulo. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré é uma imagem mais europeia, é uma imagem branquinha, de uma Nossa Senhora vinda de Portugal. A imagem de Aparecida é Nossa Senhora da Conceição, mas enegrecida pelas águas do rio. Então veja, como é que isso também conectou toda essa história da presença africana aqui no Brasil. Identificado mais em Belém com a questão indígena, mais aqui no centro, no sudeste, com a questão afro-brasileira. É uma conexão cultural também que Nossa Senhora nos proporciona, nos ajuda, né? Então eu diria que essas várias conexões faz com que a gente possa viver melhor. Ao contrário de algumas devoções europeias, que estão ligadas, por exemplo, a catedrais ou ordens religiosas, Maria, no Brasil, aparece na vida simples, do povo humilde, em um rio, entende? No meio do trabalho diário, né? E essa imagem, esse caráter mestiço, é porque a imagem foi feita de terracota escurecida, e que foi escurecida, na verdade, pela água e pelo tempo, e outros diziam que poderia ser uma espécie de lodo, né? A imagem de Nossa Senhora Aparecida, essa mãe recolhida nas redes no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, nos ajuda a reconhecer hoje o valor imenso das culturas na nossa realidade brasileira. Nós não podemos desprezar ninguém, nós não podemos colocar ninguém fora. Nós queremos acolher, valorizar a vida, e a Mãe Aparecida, com seu manto azul anil, a padroeira no nosso país, nos quer como filhos e filhas que cada vez mais vão descobrindo o valor da vida e o valor de servir a vida. Há quem diga que milagres não existem. Há quem diga que todo dia é um milagre. Para Albert Einstein, só há 2 maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. A percepção de um ícone da ciência sobre como a fé se manifesta não vem de um sentimento, mas admiração profunda pela ordem e harmonia do universo, manifestadas em leis da física. Meu nome é Silvânia Maria da Silva, sou dona do lar. Em 2013, fiquei doente, né?
descobri que estava com problema no rins e comecei a fazer o tratamento. Com 9 anos depois do tratamento que eu estava fazendo, hemodiálise, aí eu fiquei acamada, fiquei 6 meses acamada, sem conseguir andar, sem conseguir fazer nada. No começo eu só ficava sentada, aí já não conseguia mais comer, porque a dor era tão intensa que eu não conseguia comer, não conseguia beber água, não conseguia fazer mais nada. Aí eu só vivia sentada, aí daqui a pouco, de sentada, eu só queria ficar deitada. Aí pronto, era 24 horas deitada direto, só me levantava para ir fazer hemodiálise. Levantava, fazia hemodiálise, tinha 3 pessoas para me levar. Para mim tomar banho, eu tomava banho um dia sim, um dia não, porque eu não conseguia. Eu gritava muito, muito de dor, os vizinhos todos escutavam. Aí eu fiquei 1 ano sofrendo desse jeito. Estava só esperando que Deus me levasse mesmo. Aí um dia eu estava sofrendo muito, estava com muita dor, que eu sentia muita dor. Aí eu estava na casa da minha mãe sozinha, porque eu tinha sempre que ter alguém para cuidar de mim nesse tempo que eu fiquei muito ruim. Aí eu estava me pedindo a Nossa Senhora para me ajudar, me dar cura, que eu queria sair daquela vida, né? Aí eu vi ela entrando, eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando que é ela. Aí sem querer, tipo, eu me acordei, porque a dor vinha muito intensa, uma dor muito forte, vinha uma dor e eu tinha que me acordar, porque a dor era muito forte. Aí eu me acordei, quando eu me acordei, eu vi uma pessoa entrando pelo quarto, assim, pela porta, e daí eu fiquei olhando, ela foi até o final do quarto, deu a volta e foi embora, só veio mesmo para dizer, eu tô aqui, eu vou te ajudar, sabe? Ela tipo veio para me avisar que ia me ajudar. Eu vi ela pequenininha assim, meia gordinha, só que igualzinha, com manto, com tudo. Do mesmo jeitinho que é ela, eu vi ela, do mesmo jeito, só que baixinha, meia fortinha, se arrastando. Ela não andava assim, que nem a gente anda perfeito, ela se arrastava, que nem estava cansada. Aí ela foi até o final do quarto, olhou para mim e saiu e foi embora. Eu me arrepiei inteira. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, só que ela entrou e saiu. Não ficou lá no quarto que eu estava. Aí eu falei para minha mãe, eu tenho certeza, Nossa Senhora da Aparecida veio aqui me ver, só que eu acho que elas não acreditaram em mim, né? Aí um dia eu cheguei falando pro meu médico que ela tinha ido lá, e ele falou, não, é coisa da sua cabeça, como você tava com muita dor, tava pensando muito, pedindo a cura, você viu ela? Eu falei, não, eu tenho certeza, eu vi ela entrando no quarto mesmo. Aí não demorou muito tempo, o hospital me chamou para fazer a cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia, eu já saí da mesa de cirurgia andando. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Foi tanto que eu pedi a ela para me dar a minha cura e eu consegui. Quem me conhece me viu em cima de uma cama 6 meses, sem pôr o pé no chão. E hoje eu estou bem aqui para contar a história. Estou em pé, estou falando que eu nem conseguia falar, nem conseguia comer, não conseguia fazer nada. O meu nome é Maria das Graças Silva Costa, tenho 59 anos, trabalho de cozinheira. Eu sou católica desde o momento que eu nasci, né, que minha família toda é católica. Sempre tive fé em Nossa Senhora Aparecida, né, sempre. Eu tenho um milagre muito grande para agradecer a ela pelo meu filho, que teve um acidente de moto. Ele teve um traumatismo craniano, ficou 25 dias em coma, mais 16 dias a mais na sala de espera, passou por 3 cirurgias. O médico falou que era muito grave, que tinha que ser um milagre muito grande, porque era gravíssimo o acidente dele. Ele tem mais de 35 pinos na cabeça, já fez 3 cirurgias, e no momento que ele sofreu acidente, eu já sabia que era grave. No momento que ele descobriu que ele sofreu acidente, eu pedi no Face para fazer uma corrente de oração, para pedir oração por ele. Eu lembro de que eu sempre fui um rapaz muito pra frente, sabe? Da qual, tipo, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu quero, tipo, sem saber de nada. Não, deixa que eu sei. Eu tinha acabado de aprender a andar de moto. Não sabia totalmente muito bem, mas pra mim, na minha cabeça, eu estava bem. Eu estava alcoolizado ainda, né, porque eu bebia. E tipo, aí desde então, eu fui pegar a moto, fui comprar essa tal marmita para minha ex-namorada da época que eu namorava.
que ela estava com fome e não chegando lá não tinha mais alimento, porque já tinha acabado. O local tinha até fechado. Peguei a moto, sem capacete ainda, viajei com ela para outra cidade, que é mais longe ainda. Aí nessa viagem, foi lá que eu chegando na cidade da qual eu conheço, nessa rotatória que eu ia para chegar lentamente, fazer a curva lentamente, eu fiz em alta velocidade. Nessa que eu fui fazer a curva, a moto foi e eu fiquei. Aí nessa calçada da rotatória, que é bem alta, minha cabeça ficou e abriu no meio. E meu primo que estava comigo, que é o dono da moto, ele desmaiou na hora. Foi o que menos sofreu acidente. Tipo, sofreu acidente, só que não tão grave quanto eu, que sofri a pancada aí. Eu fui benzer o capacete dele. Eu fui o trauma. Foi todo em mim. Aí desde então foi que apaguei. Aí me acordei em outra cidade, que eu nem sabia onde que era, que pra mim estava em São Paulo já, que nem era em São Paulo que eu estava. Não me reconhecia nem que eram meus pais mais. Minha mãe, principalmente, a que mais sofreu por mim, que mais ficou acordada, chorando dias e noites, dando banho, carinho direto, dando o que comer, o que vestir, eu não reconhecia ela. Quando foi 1h da manhã, o meu sobrinho ligou para mim. Aí falou, tia, Cleiro que sofreu um acidente, a gente estava dormindo. Ele falou, aí eu perguntei, ele foi grave, ele não quis falar. Ele falou assim, vem aqui que é melhor vocês virem aqui. Aí a gente foi. Quando chegamos lá, eu vi que era muito grave. Só que assim, eu sabia que era grave, mas no meu coração, coração de mãe, eu sentia que Nossa Senhora Aparecida estava protegendo ele, como a mãe, e ia curar ele. Todo mundo falava que era grave e tudo, mas eu tinha no meu coração que ele ia sobreviver. Quando eu fui para o hospital, que eu cheguei lá, que o médico eu via junto, que eu pedi para ver ele. Quando eu vi lá, aí eu vi a gravidade. Quando eu vi a gravidade, eu já pedi a ela que ela me ajudasse e ajudasse ele. Que eu falei, Nossa Senhora Aparecida, eu sei que a senhora é mãe, e eu sou mãe. Levanta meu filho daí, faça com que ele sobreviva. No grupo que nós fizemos entre famílias e amigos, uma amiga falou para mim assim, para mim fazer desapegar algo que eu gostasse mais e pedisse com fé, né? Aí no momento eu falei assim, eu gosto muito de comida, né? Aí eu peguei e eu falei, no momento de aflição, eu falei, Deus, Nossa Senhora Aparecida, me ajuda, Nossa Senhora Aparecida, que meu filho saia dessa daí, sã e salvo, que eu só vou comer uma vez por dia. Eu vou fazer um voto com a senhora, só vou comer uma vez por dia. Aí eu só almoçava durante o dia, eu não tomava café, tomava só água, almoçava 1 hora, só ia comer alguma coisa no outro dia. Então eu fiquei isso tudo, fiquei 45 dias. Só voltei a comer o normal quando almoçar, jantar, tomar café da manhã, quando ele saiu do hospital. Aí o meu marido, a minha filha falava assim, mãe, a senhora vai passar mal, meu filho, não tem como. Eu digo, não, eu fiz a promessa, eu vou seguir. Aí eu fiz isso daí e fiz para dar, sempre quando eu pudesse, dar comida para os moradores da rua e seguir. Mas eu segui com tanta fé e tomei gosto de fazer o bem ao próximo, que é bom fazer, que sempre quando dá eu faço, eu levo, vai eu e ele assim, entregar comida. Ver adulto, aí tarde da noite, tudo a gente vai. E tudo que eu peço a ela eu vejo. Tudo que eu pedi até agora, não teve um dia que eu não vi. Sempre eu peço. Quando chegou lá, o médico falou, aí eu estava em casa, aí eu no dia seguinte, que eu ia todo dia de manhã, aí quando eu cheguei lá, o médico falou assim, mãe, a gente não vai mais fazer a cirurgia da traqueia no Cleiro aqui. Aí eu falei, como assim, não vai fazer? Ele falou assim, não, eu fiz um teste com ele aqui, ele está respirando só com ventilador, não vai mais precisar. Então eu acho que, eu estou falando aqui, estou me arrepiando todinha. Eu senti que naquele momento Nossa Senhora Aparecida tinha feito outro milagre, sem precisar dele colocar a traqueia no pescoço dele. E deu tudo certo. Ficou com alguma sequela, porque foi gravíssima, né? Que você tem mais de 35 pinos na sua cabeça, assim, esquecimento. O problema que ele ficou mais é esquecimento. Mas só em Deus e Nossa Senhora Aparecida ter colocado o meu filho em pé, tá bom demais, tá com saúde, trabalha comigo.
nasceu de novo, ele vai comigo fazer as entregas que eu faço marmitex para os eventos, ele viaja comigo para vários lugares, a gente vai e volta. Sou formado em marketing e publicidade, no momento não trabalho agora, trabalho mais com marketing esportivo, mas não profissionalmente. Eu morava em São Bernardo com a minha mãe e a minha empresa teve algumas mudanças, nós estamos aqui quase no centro de São Paulo e a parte logística da empresa foi para Barueri, então eu estava indo de São Bernardo para Barueri todos os dias, praticamente de volta a 100 quilômetros. Tá bem, na época divorciado, bem estressado com a relação do casamento, né? Tá terminando um casamento, o trabalho bem carregado, muita responsabilidade e enfrentando esse trânsito caótico de São Paulo todos os dias. Um certo dia, eu estava indo trabalhar e pegando a Castelo Branco, eu estava dirigindo e a minha vista virou ao contrário. Literalmente virou ao contrário. Eu só tive um reflexo rápido, coloquei o carro no acostamento, consegui parar o carro no estacionamento, fui tentar sair do carro, não consegui, coração acelerado, mas fui me arrastando, parei para a parte de trás do carro, sentei no chão, passando mal, e nisso me aparece um motoqueiro, porque veio a moto parada para mim, não consegui nem chegar direito. Esse motoqueiro perguntou se eu estava bem, eu só acenei com a cabeça que não. Ele pegou o celular e começou a falar. Isso é mais ou menos umas 6 horas da manhã e eu estava a 1 quilômetro de distância do pedágio. Tá bem, essa questão de horários, as pessoas que acabavam me falando, tá? Eu não tinha muita noção porque eu estava bem mal. Só sei que só 10 horas da manhã que me retiraram, o resgate veio na contramão, me colocaram dentro de uma ambulância, eu só ouvi os corristas falar, não, é labirintite, é labirintite. Me levaram para um hospital público, né, em Barueri, e me colocaram sentado num banco para aguardar ser atendido. Fiquei um bom tempo lá, mal. Eu ouvi a voz feminina, uma mulher falando para mim, olha, moço, você não está bem, eu vou tirar você daqui e vou colocar você numa maca. Ela me levou num corredor lotado, cheio de macas, e me deitou. Eu fiquei deitado lá um tempo, ainda não tinha sido atendido, e depois de um tempinho, assim, essa distância não tem ideia, depois de um tempo apareceu uma colega de trabalho. Ah, não, sim, você está aqui, tudo bem, não, como é que você está? Vou avisar sua família. Eu peguei, só assinava, não conseguia falar, e depois de um tempo apareceu a minha mãe. Minha mãe veio falar comigo, tudo, eu ainda deitado na maca lá, não tinha sido atendido depois de um bom tempo. Minha mãe chegou, você quer alguma coisa? Eu falei, eu quero ir até o banheiro, só que eu não consigo andar. Ela pediu um rapaz do lado, ele me levou até o banheiro e me trouxe. Depois que eu cheguei e sentei na maca, eu vi minha mãe dando de comer na maca do lado para um senhorzinho, e eu deitei e apaguei. Na verdade, eu já tinha naquele exato momento entrado em coma, né? Então eu fiquei no hospital de Barueri, em coma, em 78 horas, sem ser fazer nada. Os meus chefes, mais com a minha família toda, minha irmã mais ela é madre, que pegaram e conseguiram uma vaga para mim no Hospital Oswaldo Cruz e me tiraram à força de lá. O Barueri não tinha feito nada, não tinha nem feito tomografia. Eles fizeram uma tomografia rápida comigo, jogaram em cima da maca e minha família me levou para o Oswaldo Cruz. Cheguei no Oswaldo Cruz, a minha médica que foi me atender, ela viu que o meu estado era grave e me levou direto para a cirurgia. Segundo ela me disse, né, também na palestra que ela deu, explicou tudo, eu cheguei eles falam questão de consciência Glasgow 8, né? Eu estava muito mal, eu tive um AVC isquêmico, que depois de muito tempo parado dentro da UTI, ele se tornou hemorrágico, né? E ela precisava urgentemente cuidar de mim. Foram 17 horas de cirurgia, dessas 17 horas de cirurgia, mais 72 horas para não dar morte encefálica, né? Fiquei 10 dias de coma,
e 16 dias na UTI. Depois da UTI, 6 meses internado, e voltei que fazer tudo de novo, né? Tive que voltar a andar, a falar, 2 anos e meio de reabilitação para estar aqui hoje, você conversando comigo de pé, conversando normalmente com vocês. Deus faz as coisas tudo muito certas, né? Ele coloca as pessoas certas nos momentos certos, né? A minha mãe, que me veio desde pequeno, com toda a fé dela e a parte católica dela muito forte, mesmo não praticando, mas ela sempre se manteve lá comigo. A gente estava do lado, eu sempre vi minha mãe rezando texto, minha mãe voltando da igreja, minha mãe participando de reuniões, e ela era um exemplo, né? Por mais que ela não falasse, ela era um exemplo para mim e para minhas irmãs. A minha irmã mais velha se tornou madre, por exemplo dela, né? E também ela também muito junto comigo, era o irmão mais novo, mas ela então ela era muito próxima a mim. Então esses eram 2 grandes exemplos para mim na minha vida. Quando eu tive o AVC, quem cuidou de mim foram elas, minha mãe e minhas irmãs. Elas estavam junto comigo. O corpo inteligente, ele abriu novas ramificações, né, para subir o sangue. Quando subiu o sangue, ele deu hemorrágico. Com isso, eu perdi metade do meu cerebelo, que cuida do equilíbrio, né? Eu ganhei essa válvula na cabeça, que é a DVP, que cuida do líquido craniano. Então, foi essas 2 sequelas que eu tive. Então, 50% do cerebelo, eu tinha dificuldade de andar, de me locomover. Aqui atrás, pode virar para todos. Aqui atrás, ó, eu perdi, ela foi cortado aqui um dos músculos, que é o que faz o movimento lateral, né? Que é a junção dos trapézios. Então eu não conseguia movimentar o meu pescoço de um lado para o outro, né? Então era bem complicado. Eu praticamente vivia anos aí sempre com alguém do meu lado, segurando para atravessar a rua, a minha mãe, para me deitar, para me levantar da cama, para tomar banho, tudo que você possa imaginar. Eu tinha que ter alguém do lado me ajudando. Encontrei com um amigo, o Edson Dantas, que a gente já conhece há muito tempo. Ele é um paratleta, ele tem a perna direita, né, amputada, então usa a perna mecânica. E ele tinha acabado de entrar para o triatlon. E a gente já corria os 2 juntos, tudo. Ele falou, ó, vem comigo que eu vou te trazer para um esporte que eu acho que vai te ajudar nesse momento da sua vida. E eu comecei a fazer o triatlon. Mas aos pouquinhos eu fui indo, fui fazendo fisioterapia, fui seguindo a vida até conseguir ter a reabilitação total. Quando eu me reabilitei, né, quando eu voltei até conseguir entrar numa piscina que era triatlon, para poder nadar, que eu amo a natação, a poder andar numa bicicleta mesmo com essa deficiência do meu cerebelo e correr, eu comecei a me organizar e realmente a treinar como um profissional específico. E com isso eu segui minha vida, né, com o esporte. No caso do triatlon, o triatlon ele é formado em 4 modalidades, né? Desde um triatlon curto até o mais longo, que a gente é conhecido por muitos como o Ironman, né? Então eu fui seguindo, subindo as escadinhas, né? Fazendo todas as provas e aos poucos até chegar onde eu queria. Eu queria fazer o Ironman. Então foram 6 anos para conseguir fazer hoje, que é considerada uma das provas mais difíceis do planeta. Tudo com Deus, nada sem Maria. A expressão, frequentemente associada a Luís Maria Grignon de Montfort, sacerdote francês que é também um santo católico, exalta a importância que a figura da Mãe de Deus tem na tradição do catolicismo. Na história, então, a Igreja, o catolicismo, valoriza muito, por quê? Porque Maria não só foi a mãe de Jesus,
mas foi aquela que também acompanhou Jesus na missão. No Evangelho de São João, quando se narra o primeiro milagre de Jesus, das bodas de Caná, Nossa Senhora dá a dica para nós: façam tudo o que ele vos disser. Então é nesse sentido que a igreja valoriza a mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, ela é uma das figuras mais representadas na história da arte. E as suas imagens, elas refletem tanto essa evolução estética, quanto essa profundidade teológica ao longo dos séculos, né? Por exemplo, nos períodos antigos, entre, por exemplo, os séculos 2 e 4, quando o cristianismo ainda era a gente pode falar assim, uma religião, né, ainda perseguida, Maria, ela aparecia de forma mais simbólica, por exemplo, em mosaicos, em ícones, sobretudo sempre ligado à questão da maternidade de Cristo. Então, quando a gente fala desses primeiros registros, ela sempre foi entendida como a intercessora, alguém que mediava, né, essa relação entre Deus e os fiéis, sempre transmitindo essa proteção e esse cuidado. Quando a gente sai desse momento da igreja perseguida nos primeiros anos, nos primeiros séculos do cristianismo, né, e vamos para o período da Idade Média, né, a gente pode falar especificamente entre os séculos 5 e 15, a arte bizantina, ela representava Maria já de uma forma um pouco diferente, forma frontal, hierática, ou seja, ereta, cheia de glória, muitas vezes com o título de Rainha do Céu. Até hoje a gente ouve muito esse título, né? Passando esse período da Idade Média, quando a gente entra no Renascimento, entre o século XV e o século XVI, Maria, então, incorpora mais esses ideais próprios da época, mais do humanismo, do naturalismo, né? Nesse período, né, do Renascimento, né, ela não foi apenas um objeto de devoção, mas ela também era aquele modelo da mulher perfeita, certo? Então, era um modelo que todas as mulheres deveriam seguir, um modelo de virtude, de ética e de beleza humana. O período barroco, entre os séculos 17, séculos 18, né? Aí a representação de Maria ganha mais o que a gente pode falar, dramaticidade, movimento, emoção. Então as pinturas, elas enfatizavam, por exemplo, o êxtase, o poder celestial de Maria, e isso fazia com que inspirasse uma intensa devoção nas pessoas que estavam, nos fiéis, né, nos cristãos de uma forma geral. Vai para o século XX, né, Maria continua inspirando artistas em diferentes estilos. Então, por exemplo, no período do romantismo, ela é destacada, né, como símbolo de pureza, de amor maternal. E no modernismo já surgem interpretações mais estilizadas, simbólicas, digamos assim, refletindo questões sociais, espirituais, às vezes alguma crítica à sociedade. Quando a gente traz Maria para os tempos atuais, para a contemporaneidade, né, Maria permanece presente. Então, assim, dentro do âmbito cristão católico, existe uma devoção enorme dos católicos em relação à Virgem Maria. E ela tem várias nomenclaturas: Maria, Nossa Senhora, Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, enfim, vários nomes que são utilizados para se referir a ela. A nossa mãe é uma só. Quando a nossa mãe se veste para um casamento, ela se veste diferente do que quando ela, por exemplo, vai à piscina ou vai à praia, ou quando ela tá em casa, no descanso da casa dela, ou se ela trabalha fora, é diferente do traje do trabalho para o traje quando ela vai na igreja. Isso era muito marcado antigamente, né? Então são trajes diferentes. Nós poderíamos fazer essa comparação para entender. A pessoa de Maria, na tradição católica, ela foi recebendo durante a história vários trajes, várias roupagens e várias linguagens e várias experiências. Por isso também os nomes. Então você citava, por exemplo, Fátima.
Fátima porque apareceu num lugarzinho chamado Fátima, em Portugal. Aparecida é Nossa Senhora que apareceu nessa região do Rio, aqui no estado de São Paulo. Então, inclusive, a cidade chama Aparecida. Em Sergipe tem uma Aparecida de Sergipe, Aparecida de Goiânia. O nome de Nossa Senhora deu lugar a várias cidades no Brasil. Pensar, por exemplo, Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, a maior festa mariana que a gente tem no Brasil, Guadalupe, no México, que aparece, então, na região de Guadalupe, alma indígena. E assim, os títulos, então, eles são de acordo com a experiência que uma ou duas pessoas fizeram com Nossa Senhora. Ao longo de todos esses períodos, nós podemos perceber que a representação de Maria, ela acompanha não somente a questão da evolução da arte, mas também a forma como se via a espiritualidade no período, como a sociedade compreendia e como compreende o que é a maternidade, o papel feminino, o sagrado, ou alguém escreveu a partir de relatos dela, ainda isso é discutível, né? Mas o fato é que lá no Magnífica, Maria mostra-se muito forte. Ela denuncia os poderosos, ela fala das consequências do que acontece com os que perseguem os pobres e os oprimidos. É a roupagem, é a linguagem, né? Podemos dizer, no modo mais de linguística, o conteúdo é o mesmo, é a mesma mãe de Jesus, a mesma Maria, a mesma mulher. Mas a forma de acolher e de apresentar essa mulher nas diversas culturas é muito diferente. Se vamos na África, tem, por exemplo, em Angola, se chama Muximba. Muximba é o nome de Nossa Senhora e é uma imagem de Nossa Senhora negra naquela região, daquele povo também. De norte a sul do país, a figura de Maria segue sendo símbolo de proteção, consolo e esperança. Mas enquanto o sentimento de fé permanece vivo, os números mostram que o cenário religioso no Brasil está em transformação. Dados do censo de 2022 indicam que o catolicismo representa 56,7% da população brasileira, com 100,2 milhões de fiéis, marcando o menor percentual histórico. Em comparação com o levantamento do censo anterior de 2010, quando 65,1% da população se declarava católica, houve uma redução de 8,4 pontos percentuais. Em contrapartida, o número de evangélicos cresceu 5,2 pontos percentuais, saindo de 21,6% para 26,9% da população. O grupo de pessoas que se declararam sem religião também apresentou crescimento e chegou a 9,3% do total. O que parece claro no campo exato dos números, por outro lado, não pode ser entendido no campo subjetivo da fé. A devoção católica está tão entrelaçada na história brasileira que não ocupa apenas o espaço das igrejas, como também ditados populares, em preces no dia a dia ou rituais que não dependem de um contexto religioso para ganharem significado. Não necessariamente a pessoa tem que ter uma vida religiosa constante na igreja. A devoção brasileira ultrapassa os templos religiosos. Entende? Porque está muito conectada à tradição católica, à tradição cristã. Mas aqui a gente está falando de um espaço essencialmente católico. Quem tem muitas devoções são os católicos. Ser católico no Brasil é ser brasileiro, podemos chamar desse jeito. Existe uma alma católica em todo brasileiro, até mesmo nos evangélicos. Isso nem sempre um evangélico vai querer assumir, mas é a verdade. Porque por termos sido colonizados por católicos, o brasileiro criou uma moral que traz valores que são profundamente católicos, arraigados dentro dessa cultura católica, que é uma cultura católica colonial. Claro que por isso também, já conversamos há pouquinho, é um pouco mais aberta a todas as questões de sincretismos e tudo mais. Mas mesmo os nossos pais que sejam ditos ateus, eles mesmo assim passam para os filhos valores morais, que são valores morais cristãos,
de uma base que foi trazida por essa cultura católica. Então, o evangélico que nasce no berço evangélico, por mais que ele negue, ele também traz um pouquinho ali dessa cultura católica enraizada nessa alma católica brasileira. Eu rezo todo dia eu me acordo de manhã, eu agradeço a ele, a Nossa Senhora da Aparecida, todos os dias quando eu me levanto da cama. Só de eu abrir meu olho, eu já sou feliz, já sou grata a ela, de eu estar abrindo meus olhos e poder pôr o pé no chão e andar sem a ajuda de ninguém. Aí eu frequento o terço lá, né, que o pessoal daqui vai para lá, toda quinta-feira, mudei tudo, assim, e eu me pego mais com Deus, Nossa Senhora, rezo muito e agradeço por tudo que ela fez por mim. Meu marido, ele pegou na hemodiálise, eu estava muito ruim, eu estava começando a ficar muito ruim, muito ruim. Aí ele me pegou, deixou eu na casa da minha mãe, falou, você vai ficar aí, eu já volto. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, você vai para onde? Ele falou, vale, eu já volto. Mas não quis falar para mim para onde ia. Quando der fé, com 2, 3 horas depois ele me liga. Eu falei, você tá onde? Ele falou assim, tô indo para a Aparecida de pé. Ficou 5 dias andando de pé agora, no dia dela. E chega no dia dela lá, né? Ficou 5 dias com a minha roupa, foi lá fazer um sacrifício para que eu pudesse se levantar. E ele, agora aí ele criou hábito todo ano ir de pé para a Aparecida do Norte. Ele foi transferido para Juazeiro do Norte, para o Hospital do Trauma lá e fez a cirurgia lá. Eu sou devota do meu padrinho Cícero. Eu fui lá, quando ele estava no hospital ainda, deixei o nome dele lá na imagem do meu padrinho Cícero, deixei uma fitinha amarrada. E quando ele saiu, eu falei para Deus e para meu padrinho Cícero, Nossa Senhora Aparecida, assisti a missa lá e falei que eu ia subir com ele lá, com meu marido. O meu marido deixou eu e ele em cima, né, enquanto não começava a missa, lá no horto do meu padrinho Cícero. E o Cleiro e meu marido desceu e veio subindo, que ele tinha feito essa promessa também para subir e deixar aí o nome dele lá também. Desde então, eu passei a crer mais em Deus, porque eu acreditava da boca para fora. Tipo, eu via a igreja, só via a igreja, mas eu não era da igreja. Eu não levava a Deus pro público. Se alguém falasse mal de Deus perto de mim, tanto faz. Hoje não. Hoje eu pergunto, por que você está falando isso? Por qual motivo você está falando isso, sendo que você é filho dele? Ele está te criando. E hoje eu falo para aquele que ainda tem dúvida se Deus existe, acredite. Nossa Senhora Aparecida realmente existe. Jesus Cristo realmente é o caminho. Hoje eu sou um dos que bate de frente para provar que Ele existe. Que não só eu, como você e todos os outros que estão no mundo, somos a prova de que Ele existe. Uns falam que o homem veio do macaco. Tá, ok, beleza. Onde tem missa, essas coisas assim, ele vai. Onde tiver procissão, Eles falam que qualquer veio do... coisa que tiver, ele vai. Depois que eu voltei a andar e falar, e passei por tudo isso do AVC, um grande amigo meu foi me ver no Ironman em 2018, o Zé Augusto. Ele falou, olha, obrigado por você ter me trazer aqui para me conhecer o que é esse esporte, só agora eu vou te trazer para você conhecer outra coisa. E ele me levou para o Caminho da Fé. Então, nós somos o Caminho da Fé, que é lá em Águas da Prata, né, começa e vai até Aparecida. E nós fizemos 10 dias andando até a Basílica da Nossa Senhora. E daquele em diante, eu vou todos os anos. Então, sempre o que Nossa Senhora me traz no caminho até a Aparecida é compreensão, é a amizade, é afeto, empatia, e isso, graças a Deus, eu tenho bastante hoje em dia. Às vezes não é a palavra, mas sim a atitude, né? Entendeu? O exemplo. Então, eu não sou exemplo para ninguém, tá? Mas as pessoas, principalmente hoje com redes sociais, as pessoas vêm atrás de mim, conversam comigo, poxa, você teve AVC, eu também teve. Como é que deixa de ser? Então, às vezes a gente acaba podendo falar uma palavra de ajuda, alguma coisa para que essa pessoa, né, tenha essa esperança também. Então, é a minha atitude, tudo que eu passei, do que eu sou hoje, mostrar isso para as pessoas e isso me trouxe a fazer palestras, né? Deus é tão justo, tão correto, né? Tão perfeito.
que ele me trouxe uma coisa tão difícil na minha vida que hoje, para mim, eu considero que foi a melhor coisa que aconteceu, para que me desse espaço, me desse condições de estar no momento que a minha mãe precisava tanto de mim, estar presente. Que eu tenho que falar para Nossa Senhora, eu tenho mais a que agradecer a ela. As pessoas falam, olha, não, pelo amor de Deus, que eu vou fazer uma promessa disso, daquilo, eu não preciso de promessa, eu preciso agradecer. Eu preciso estar a todo momento, a todo meu dia, eu levanto, eu não tenho certeza se eu vou levantar amanhã, mas quando eu levanto eu agradeço a Deus, a Nossa Senhora, porque eu estou vivo. E uma das coisas que mais me toca dentro é, nossa, como é bom viver. Como é bom estar vivo. E por isso mesmo eu peço a ela todo dia que cuide das minhas filhas, que cuide das minhas irmãs, que cuide dos meus amigos e que passa na frente e cuida da minha vida. É por isso que eu amo Nossa Senhora. O catolicismo que temos hoje, ele é herança, ou herdeiro, do cristianismo primitivo. Muitas vezes temos essa noção de catolicismo e o cristianismo são sinônimos. Não, não são. A igreja que começa no século I vai se tornar em igreja católica a partir do século II e igreja católica romana a partir do século IV. E a partir de então, nós temos o desenvolvimento dessa igreja católica romana. E, em paralelo, posteriormente, surgirão também outras igrejas, como a Igreja Católica Ortodoxa, outras igrejas católicas como a Igreja Católica Brasileira. O catolicismo brasileiro, ele realmente tem características próprias, principalmente pelo fato de que quando o catolicismo chega ao Brasil durante a nossa colonização, não haviam ainda padres suficientes para conseguir atender a todo esse grande território brasileiro, o que faz com que surja no território brasileiro o chamado catolicismo popular, o catolicismo rústico, onde todas as cerimônias, todos os rituais eram, na verdade, dirigidos por leigos que eram, então, devotos de algum santo, ou mesmo devotos do próprio Nossa Senhora, que criavam suas capelas nas suas próprias casas, nas suas fazendas, nos seus sítios, e passavam ali, então, a congregar várias pessoas, sob, então, a liderança desse leigo ou leiga, inclusive, também que é outra característica brasileira, também de termos mulheres, desde o início, também liderando esses movimentos de catolicismo popular. É claro que haviam padres no Brasil, nesse início da colonização, só por serem poucos, eles precisavam ser itinerantes e percorrer todas essas capelas, e sendo assim, havia capelas que recebiam a visita do padre, digamos, de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, e era nesse período onde o padre estava presente que aconteciam todas as cerimônias mais importantes, como casamentos, batizados, tudo isso aguardava a vinda do padre. Mas a devoção diária, a devoção dominical, isso o leigo é que o dirigia. Então isso já faz uma grande diferença no nosso catolicismo. Além disso, o nosso catolicismo brasileiro também já recebe, desde esse momento, por ser liderado por leigos, também uma grande liberdade nas suas práticas. Então, assim, mistura-se muito dos conhecimentos desse catolicismo leigo com o conhecimento indígena e, posteriormente, também com o conhecimento dos negros, dos africanos. A força do catolicismo, a presença do catolicismo hoje no Brasil, ela está ligada muito com a história que nós temos. Nós somos um país evangelizado muito tardiamente. Se a gente pensa que o cristianismo tem 2025 anos, nós temos praticamente 525 anos de evangelização cristã e também católica nesse sentido. Então, isso é um primeiro dado importante. Nós estamos, digamos, há 1.500 anos atrás da Europa, por exemplo, na questão da evangelização. O cristianismo, ele sempre passou por crises. Na Europa, muitas crises, até divisões mesmo. E nós podemos dizer que a nossa realidade do Brasil, ela não se difere muito dessa realidade. Aí já olhando um pouquinho para o futuro. Nós temos hoje, se a gente fala em percentual católico, um percentual que vai diminuindo a cada ano, de pessoas que pertencem ao catolicismo, pertencem à Igreja Católica, e de outro lado vai aumentando, por incrível que pareça, o número de muitas pessoas que se identificam com as igrejas evangélicas,
mas também muitas pessoas que vão se identificando com religiões de tradição indígena, de tradição de matriz africana, e uma massa hoje, sobretudo os jovens, que não se identificam mais com nada. A Igreja Católica também, claro, vai passando por suas dificuldades, tantas que nós temos, e também vai aportando, né, vai trazendo para essa realidade do mundo várias contribuições também muito importantes, seja na área da saúde, seja na área missionária, seja da educação. Hoje, a Igreja está bastante presente também nesses espaços. Não se pode olhar, não se pode tocar, mas se pode sentir. A fé pode ser comparada ao vento, algo que está além do entendimento terreno e que atravessa gerações mais do que qualquer produção material já executada na história. Como diria William Shakespeare na peça Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. A vontade de entender um sentimento tão complexo já passou pela mente de diferentes estudiosos. Mas a verdade é que esse talvez seja o único sentimento com uma definição tão individual quanto indispensável a todos. A necessidade da fé para a humanidade fica claro quando Nietzsche disse que se um homem tiver realmente muita fé, pode dar-se ao luxo de ser cético. Olá, sou o Patrick Santos, jornalista, escritor, documentarista também. Dada uma parte que eu costumo dizer o meu segundo tempo de vida, né? Eu, durante muitos anos da minha vida, já desde muito jovem, depois entrando na adolescência, no início da vida adulta, eu sempre tive uma forma de olhar para as coisas de uma forma muito prática, muito racional, né? As coisas dentro de uma lógica mais cientificista, né? Até que, ali perto dos 30 anos, depois do meu primeiro casamento, eu me deparei com uma questão muito profunda, uma doença com a minha primeira esposa. E ali, com 4 meses de casamento, eu tive que lidar com a morte, né? Com o conceito da morte, porque no final das contas acabou dando tudo certo depois. Mas eu fui alçado ali a olhar a vida por outras perspectivas, né? Eu queria entender o que estava acontecendo comigo, né? Porque como é que alguma pessoa tão jovem, né, tão cheia de vida, se depara com uma doença assim repentinamente? E ali naquele momento da minha jornada de vida, eu sinto que eu fui colocado à prova mesmo. E ali começa o meu conceito de busca por uma fé, não essa fé que está fora, né, que a gente tenta achar fora, mas uma fé que está dentro da gente, né, aquilo que a gente não enxerga racionalmente, né, que fica muito mais no campo do sutil. Eu tive que lidar com muitos médicos, né? E a partir dali, como eu disse, depois dos 30 anos de idade, essa temática começou a povoar muito a minha vida, né? Saber e entender que tem algo que não se explica racionalmente, mas que existe. Eu trato hoje um pouco desse campo mais sutil. E aí que para mim está o conceito da fé. A fé não como algo fora, mas algo que está dentro, como uma luz. Foi muita fé que eu tive em Nossa Senhora da Aparecida, em Deus, em todos os santos, que eu me pego muito com eles. Eu pensava na minha cabeça, eu sabia que eu não ia morrer, a minha mente falava que eu não ia morrer. E assim, eu tenho certeza que era Deus, Nossa Senhora da Aparecida, que falava para mim que eu não ia morrer. Mas eu olhava para o meu corpo assim, eu achava que eu ia morrer. Quando eu olhava, mas a minha mente falava, uma coisa falava para mim, não, você não vai morrer, você vai ficar viva para você contar a história. Eu quero mais saúde, sabe? Eu quero ter mais saúde, quero viver bem. O importante é isso, saúde. Mudou muito, sabe? Quando vieram entrando, aí eu falei assim, ó Deus, falei para Nossa Senhora também, né? Se a senhora me levantar dessa cama, que eu queria sair dali, eu não estava aguentando mais. Que quando eu visse uma pessoa precisando, eu ia ajudar ao máximo, ia fazer de tudo para ajudar aquela pessoa. Principalmente uma velhinha, uma pessoa que estiver precisando, e é isso que eu faço. Lá no hospital, onde eu faço hemodiálise, tem muita senhorinha que precisa de ajuda, que às vezes está ali sozinha, precisa que tire do carro, que ajude a sair da cama para ir lá, para subir, para pegar o carro lá em cima. Eu sempre que eu posso fazer por elas, eu ajudo. Foi isso que eu pedi para ela, que se ela me levantasse, eu ia ajudar muitas pessoas. E ela me levantou.
Me tirou da cama. Ficava perturbada, chorava, desesperada, aflita e tudo, mas eu, com a fé que eu tenho muito Nossa Senhora Aparecida, que eu sabia que ele ia sair dessa. Lá no fundo do meu coração eu esperava que ele ia sair. No momento eu senti um vazio da qual eu não sabia nem quem era eu, por conta do acidente que eu tive por ter sido na cabeça. Minha fé, ela mudou totalmente para o melhor. Agora sim eu estou crendo que realmente Deus existe. Só que teve que trocar a faculdade pelo fato de eu estar muito tempo no hospital e ter esquecido de certas matérias da qual eu estudava. Aí desde então eu comecei a enxergar a vida muito melhor do que eu via antes. Hoje eu agradeço cada segundo de vida que eu tenho. Hoje eu acordo, obrigado Deus, mais um dia de vida. Mais um pão eu vou comer agora. Tem gente que na vida nem almoçou. Hoje mesmo tem gente que nem vai jantar. Elas não são excludentes. A gente precisa da ciência. A ciência nos trouxe até aqui, sem dúvida nenhuma. Mas ela só, quando ela se fecha em si, ela não vai alcançar coisas que estão além disso que é palpável, do que eu estou vendo, dessa imagem, dessa televisão, desse instrumento, desse aparelho celular que eu estou vendo. Tem algo que não é visível, né, mas que tem um poder. Eu acho que o grande problema fica quando você acha que está tudo fora, né, que é só esse campo sutil que vai te salvar, ou é só o campo material que vai te salvar. A grande beleza está nessa junção da ciência com a espiritualidade. Tem coisas que não alcança, essa ciência muito materialista, ela não alcança esse campo sutil, mas ela não precisa descartar. E eu senti a verdade, porque eu constatei muitas coisas, né? Então, isso ficou muito sólido para mim. Tem algo aí, né? É um princípio shakespeariano, vamos usar um pouco a história, a literatura de uma forma geral. Tem coisas entre o céu e a terra que estão muito além do que a nossa vã filosofia acha como conceito, né? Eu gosto de ficar um pouco mais solto, né? Eu costumo dizer e acreditar nesse campo sutil que para mim é uma espiritualidade, né? Acho que esse é o caminho. Eu não gosto de ficar fechado em ideias e conceitos. Não estou descartando a importância da religião para muita gente. É uma forma de você abrir esse caminho para a possibilidade de acreditar em algo, mas eu acho que quando ela se fecha muito em si, ela limita, né? E ao passo que a espiritualidade te dá toda a possibilidade de alcançar isso no sentido mais profundo, sem ficar preso em nenhum dogma, nenhum conceito fechado, né? Se você for perguntar para mim o que eu sou hoje, eu sou 1000 vezes diferente do que eu era antes. Eu não sou o mesmo cara. Eu não sou. O AVC foi uma fase difícil na minha vida que me transformou. Me transformou como pessoa. Cuidar da minha mãe com câncer foi uma outra parte que me transformou ainda vez mais. E eu acho que é isso, a transformação é interna nossa. A gente quer mudar o mundo, mas a gente não tem coragem de mudar a gente mesmo. E eu mudei demais de mim mesmo. Eu não sou o mesmo cara, eu não sou a mesma pessoa. E eu fico muito feliz, agradeço demais por ter tudo isso na minha vida, né? Essas dificuldades, o que a gente passa por dificuldades para a gente entender, olhar para aquilo e falar, olha, peraí, por quê? Eu não tive nem tempo, eu não parei para minha mente. A minha mente ela não teve tempo de me trazer pro coitado de mim, não, eu fui para frente, eu fui para cima e tudo em volta se tornou perfeito, né? Eu lembro até hoje que eu estava dentro da UTI e veio um fisioterapeuta, né? Vinha fisioterapeuta de manhã à tarde cuidar da gente. E o fisioterapeuta chegou para mim um dia e falou assim, nossa, quem é você? Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, eu venho aqui, essa recepção da UTI lotada de gente, eu queria saber quem é você. Não sou ninguém, sou uma pessoa comum. Aí ele falou, poxa, é impressionante ver tanta gente vindo te ver. Eu falei, poxa, me impressiona também, porque eu não imaginava nada disso. Então, só tenho que agradecer. Quando a gente vê aqueles milhares de peregrinos, né, fazendo esse caminhar, né,
para a Basílica de Nossa Senhora aqui em Aparecida e para tantos outros centros, né, centros de peregrinação no Brasil, um país extremamente católico, a gente vê aquelas pessoas numa pobreza, numa dificuldade, mas levando aquela missão a fundo, né? Você vê aquela pessoa sem nada e como que ela está acreditando tão profundamente naquilo, numa cura, numa possibilidade de transformação, numa superação. Isso que é maravilhoso, é isso que tá a beleza, porque não tem uma questão intrínseca na pessoa. Parece um pouco abstrato que eu estou falando, mas é uma fé na vida, né? No movimento de expansão do mundo de uma forma geral, né? Então tem um pouco esse conceito de fé como coragem, de acreditar em algo mais profundo, né? Então a fé no amor, a fé na criatividade, a fé como motor que nos permite ir além daquilo que é meio óbvio, né? Que é o medo. Se a gente olhar em perspectiva, se a gente olhar muitos dos acontecimentos das nossas vidas, depois de um tempo, a gente vai entender que aquilo aconteceu para nos levar por uma outra direção, por um outro caminho, de nos fazer despertar por outras frentes, outras possibilidades. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. Pelo menos na forma como eu vejo e na forma com que eu venho pesquisando e estudando um pouco esse assunto também. Eu uso esse termo também, né? Soltar, que é confiar, permitindo que a vida se revele do jeito que ela é, né? E a partir dessa maneira que a gente vê a vida como ela é entender que tem ali, nessa vida como ela é, um recado, que é da história, a história de uma jornada, cada um tem uma relação, como a gente quer, mas como a vida nos coloca. A fé atravessa o tempo e muda de forma, mas continua sendo a mesma força que liga o humano ao divino. 1% de chance e 99% de fé. Uma conta simples que virou ditado e representa um Brasil marcado por dificuldades, no qual a fé também representa uma conexão com uma realidade esperada no gesto simples de quem reza, na esperança de quem espera e na coragem de quem segue. O documento Jovem Pan fica por aqui. Assista a esse e a outros programas no canal do YouTube da Jovem Pan e no aplicativo Panflix. Uma ótima noite para você e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.